irmãos. Zacarias capítulo 11. Glória a Deus. Zacarias capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém. Zacarias capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Gemei, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalho de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei, e eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. Amém? Pode sentar, irmãos. Esse é um dos capítulos da Bíblia, irmãos, de difícil interpretação. Aí, por isso que a gente tem que tomar cuidado, ler bem e também entender, o contexto do livro de Zacarias que foi escrito. Zacarias é um profeta pós-cativeiro. Amém? Então Zacarias, Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas pós-cativeiro, ou seja, depois que o povo voltou do cativeiro de Jerusalém. Então o livro de Zacarias foi escrito com alguns propósitos. O primeiro era exortar o povo a se arrepender. O segundo era fazer o povo voltar a reconstruir o templo, porque o povo só terminou no alicerce. E com arrependimento, se ele se arrependesse e voltasse a reconstruir o templo, o Senhor promete bênçãos. O Senhor promete abençoar o povo. E também o terceiro propósito, o livro de Zacarias também tem muitas profecias messiânicas. Então, quando o povo se arrependesse, construísse o templo, Deus deu esperança do Messias, ou seja, espera o Messias, fica firme no Messias, porque o Messias vai vir. Então, seja, o povo tinha essas promessas. Só que, para quem é obediente, o que acontece com quem é obediente? Espera no Senhor, ele é abençoado por Deus. Embora tenha as lutas, tenha as provações, mas a bênção de Deus é sobre ele. Mas para quem é desobediente, é impenitente, seja, é de dura serviço, acaba passando por algumas situações, e umas situações que vêm destruição, umas situações que vêm angústia, algumas situações que acabam, seja, ceifando, às vezes, até as vidas e até ceifando o que as pessoas têm. Então aqui Deus, no capítulo 11, ele fala para abrir o Líbano. Lembra que a gente falou do cedro do Líbano em outro culto? Lembra que a gente falou do cedro do Líbano em outro culto? Deus prometendo ao povo que ia abençoar, e o povo ia crescer, ia florescer, ia ser como os cedros do Líbano. Agora Deus está falando também dos cedros do Líbano, mas aqui está falando para abrir a porta para que o fogo consuma os cedros do Líbano.
Numa passagem, Deus está falando que Ele vai abençoar, vai fazer florescer, vai fazer crescer como os cedros do Líbano, ou seja, árvores grandes, de grande porte, como uma floresta. Então Deus está falando que ia fazer florescer, mas aqui o Líbano ia abrir as portas para que o fogo consumisse. Porque nós sabemos que Deus é Deus de amor, mas Deus é Deus de juízo, né? Então Deus, Ele age com misericórdia para quem age com misericórdia, e Ele acaba agindo com juízo para quem não aceita misericórdia, não age com misericórdia, não quer se arrepender e acaba recebendo o juízo. Então aqui o Líbano é aberto para pegar fogo. Você já pensou, irmão? O negócio é aberto, você abre as portas para pegar fogo, para vir destruição. Isso ia acontecer sobre o povo impenitente, o povo desobediente. Aí diz no 2 assim: gemei, faias, porque os cedros caíram. Cedros, árvores grandes, de grande porte. Os cedros era usada madeira. Caíram porque as mais excelentes são destruídos. Gemei. Então fala para gemer da situação que estava acontecendo. Ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Bazã já fala de pasto. Lembra das vacas de Bazã, que era bem alimentada? Então era uma região bem alimentada. Então imagine, vamos lá, aqui está falando de pastor, aqui está falando de ovelha, aqui está falando de povo, aqui está falando de líder. Imagine as plantação ou a floresta ser destruída. Nós sabemos que com a destruição da Amazonas, o que provoca, né? O que provoca no mundo. Então, cada vez que vai desmatando, vai causando poluição, vai causando coisas, e a gente sabe que não é bom. Agora imagine destruir, né, os cedros e destruir os pastos. Onde os animais vão se alimentar? Onde vai ter lugar para plantação? Então essa destruição ia vir. Por causa do quê? Por causa da desobediência do povo e dos líderes. Olha o que causa, irmão, a desobediência dos líderes e do povo. Aí diz que era para o povo, para os pastores: uivai-vos. Uivo, vamos ver, eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos do leão. Lembra-se quando o leão bramir? Então imagine, porque foi destruída a soberba do Jordão. Aí diz assim: assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança. Agora Deus falando para o profeta, e o profeta estava simbolizando aqui agora um pastor que ia apacentar as ovelhas da matança. Por que ovelhas da matança? Porque os possuidores das ovelhas estavam matando elas. Porque os líderes não ligavam para as ovelhas, aí vinham os vendedores e acabava destruindo a ovelha. E se a gente for pesquisar, não é vantagem destruir a ovelha, não é vantagem, porque o que vale na ovelha não é a carne da ovelha, o que vale é a lã da ovelha. Então o pastor que é pastor, ele cuida para que a ovelha venha dar uma lã boa, para que a ovelha não fique doente. Mas aquele que não é pastor, o que ele faz? Ele vê o lobo, nós já sabemos lá, ele foge. Então ele mata a ovelha. Então, seja, em contraste com um pastor que guia com a vara da suavidade, tem um pastor que guia com a vara das ataduras, seja, com os laços, ele prende, né? Ele machuca. Então tem um pastor fiel e tem um pastor ímpio. E tem as ovelhas obedientes e tem as ovelhas desobedientes. Então, seja, aqui as ovelhas iam ser guiadas para matança, meus irmãos. Apacenta as ovelhas da matança. A gente vai mais para frente, vocês vão entender, irmãos, quanta mortes às vezes são causadas por causa da desobediência ao Senhor, por escolha. Tem gente que escolhe o pastor fiel, mas tem gente que escolhe o pastor errado. Tem gente que escolhe ser pastoreado pela voz de Jesus, né? Que é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas tem gente que escolhe ser pastoreado por um pastor infiel, pastoreado por lobos, né? Então olha o que diz o 5: cujos possuidores a matam.
e não se tem por culpado, e cujos vendedores diz: louvado seja o Senhor. Olha, porque ei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Os vendedores se enriqueciam com as ovelhas. E quantas vezes os opressores de Israel, o que eles faziam? Eles pegavam o povo cativo, ou cercavam o ambiente, cercava Israel, ou cercava a Jerusalém, que estava separado. Aí o que eles faziam? Vocês vão dando prata para nós, para vocês deixar vocês se alimentar, para a gente não invadir, não destruir. E o povo ia enriquecendo. A custa de quem? Das ovelhas. A custa de quem? Do povo de Deus. Muitas vezes, e às vezes o líder não se preocupava, como Zedequias, ou Ezequias, melhor, que foi lá e orou. Mas Zedequias não estava nem aí. Então tinha líder que se preocupava, e tinha líder que não se preocupava, líder que orava e líder que não orava. Enquanto nisso os vendedores tomavam lucros. E quantas pessoas estão achando que dinheiro ou que igreja é lugar de lucro, é lugar de enriquecer? Não, igreja não é lugar de enriquecer. A igreja já é sem fins lucrativos. A igreja é para cultuar, glorificar e louvar o nome do Senhor, e fazer o evangelho ser pregado nas nações. Aí olha o que diz: e os seus pastores não têm piedade delas, certamente não terei mais piedade dos moradores da terra. Irmão, para Deus não ter piedade, não é porque Ele não é piedoso, é porque Ele viu que chegou num nível que o povo não se arrepende mais. Lembra quando Deus mandou o dilúvio? Deus falou: esse povo não dá mais, esse povo aí não dá mais para ficar meu espírito com o espírito desse povo, não dá não, porque não tinha mais arrependimento, o povo já não ouvia mais a voz de Deus. Noé 100 anos construindo a arca, ninguém ouvia mais de Deus. Então imagine como estava o coração do povo, fora o tempo que Deus já deu, né? Agora mais 100 anos Noé é chamado de pregoeiro da justiça, e o povo nem aí para Deus. Meus irmãos, isso é triste, quando se nós não vigiarmos, se rebelar contra Deus e não ouvir a voz de Deus. Porque se a gente não ouvir a voz de Deus, chega uma hora que Deus não vai ter piedade. Tem uma palavra, se vocês quiserem ler depois, está em Romanos capítulo 2. Tem gente que está aí, né, nadando no pecado, né, achando que é maravilhoso, que sabe, faz o que quer, compra o que quer, vai para onde quer, faz o que quer, peca quando quer, faz o que quer da vida, mas muitas vezes não entende que está entregue aos seus próprios desejos. Aí o que está acontecendo? Nesse período ela não está percebendo, mas ela está sendo reservada para a ira futura. Está escrito em Romanos 2,5. Aí quando vir o juízo, aí ela vai receber a ira. Aí quando vir o reino celestial, quem está com Cristo, céu. Quem está no mundo, inferno, lago de fogo. Aí vai receber a ira eterna. Por quê? Porque não está entendendo que está juntando ira para si. Não está entendendo que está juntando pecado sobre pecado, e o salário do pecado é a morte. É a morte. Então Deus disse que não ia ter mais piedade da terra. Meus irmãos, vai chegar um dia que Jesus vai voltar, irmãos. Vai chegar um dia que Jesus vai falar: não, chega, é tanto pecado, irmão, é tanta tragédia, é tanta maldade, é tanta atrocidade, que é difícil de acreditar às vezes que acontece certas coisas, irmão. É difícil, por isso que falo, né? É coisa que vocês nem acreditam, é coisa que você pensa: como que pode umas coisas dessas? Mas vai chegar uma hora do juízo de Deus. Vai chegar uma hora que isso vai terminar. Continuando, diz o Senhor: mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro, e na mão do seu rei, e eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Tem hora que as pessoas são entregues na mão do inimigo, e não tem mais livramento, porque ela escolheu aquilo. Não tem mais livramento. Teve uma passagem que minha esposa e nós estávamos conversando. Lembra que Paulo entregou dois
dois ex-irmãos, né? Se assim pode dizer, né? 2 desviados. Falou, eu entrego para Satanás. Não é que ele falou, tó Satanás, pega eles e leva para o inferno. Não é isso. É que Paulo entregou, falou, agora eu não oro mais, eu entrego ele, deixa eles aí. Agora eles vão ter que passar pelo tratamento para ver se eles se convertem. É igual vocês pegam lá 1 Coríntios capítulo 5, aquele homem que cometeu um incesto, pegou a esposa do pai, que era madrasta. Paulo falou, não, por isso aí já está julgado. Por mim ele já está julgado, não no sentido de condenar a pessoa, mas ele tem que receber a disciplina. Para quê? Para que a carne dele seja punida e para que ele se converta ao Senhor. Então ele tem que receber a disciplina. Deixa aí, entrega, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a obra. Mas tem pessoas que nem com essa disciplina ela se converte. Teve algum que abandonou Paulo e preferiu o presente século, o mundo. E teve muitos que abandonou Jesus e preferiu o mundo. E tem muitos que abandonou na igreja preferindo o mundo. Mas estão reservando ira para aquele dia, irmãos. Aí depois, Senhor, me ajuda, Senhor, me tira dessa. Aí Deus fala, eu estou quase 90 anos, 80 anos, 50 anos, ou depende a idade que a pessoa tem. Eu estou esse tempo todo estendendo as mãos e você não quis. Eu estendi as minhas mãos 50 anos para você e você não quis. Agora não significa que Deus não pode salvar, não é isso que eu estou falando, mas tem hora, irmãos, que chega no limite. Tem hora que chega no limite. Aí Deus tem que exercer o juízo dele, como Israel, 490 anos pecando. Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, você vai deitar do lado direito, não sei se foi para Israel, do lado esquerdo foi para Judá. Então você vai deitar 390 dias para Israel, e 40 dias você vai deitar para Judá, que era a nação mais nova, porque eles foram divididos. Mas por quê? Simbolizando tanto de tempo que o povo pecou. Aí por isso que Israel foi o primeiro a ser levado a cativo, e deixou de ser nação, porque misturaram, né? Misturaram, e a gente sabe que também no ano 70, os romanos invadiram com o general Tito, destruiu Jerusalém, e Israel foi voltar a ser nação em 1948, com o voto de um brasileiro também. Porque ficaram dispersos e por isso passaram por várias situações. E aqui nós vamos entender, porque eu já prego, né, para ficar melhor. Porque eles rejeitaram o Messias, rejeitaram o bom pastor, eles rejeitaram a vara da suavidade, rejeitaram aquele que falava para eles: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eles preferiam o jugo do homem, mas não o jugo de Jesus. E veio o sofrimento, irmãos. Olha o versículo agora, Deus pede, agora Zacarias, olha o que ele está falando. E aqui é como se estivesse simbolizando também o Messias. Eu apacentei as ovelhas da matança e as pobres ovelhas do rebanho, e tomei na minha mão 2 varas, uma chamei suavidade e a outra chamei laço, e apacentei as ovelhas. Algumas interpretação vai dizer, suavidade era o pastor que estava fazendo certo, o outro já era o pastor mais rígido, pastor impenitente, pastor ímpio, que nós vamos ver aqui que Deus vai entregar para pastor ímpio, porque eles não aceitaram o pastor verdadeiro. Aí diz o 8, destruí os 3 pastores num mês, 3 pastores no mês, e se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse, não vos apacentarei mais, o que morrer, morrerá. Irmão, já pensou Deus falar, eu não apacento mais vocês? O que significa Deus não apacentar mais? Davi falou, pastor, nada me faltará. Se Deus não pastorear, falta tudo. Falta proteção, falta livramento, falta saúde, falta paz, falta salvação, falta perdão. Se Deus entregar, irmão, meu Deus, é só misericórdia. Apeleais a misericórdia, aí Deus entrega para juízo. E o que for destruído seja, e as que restarem coma cada um a carne do seu companheiro, da sua companheira.
E tomei a minha vara suavidade e a quebrei, para desfazer o meu conserto. Lembra que Jesus veio e ele morreu para fazer uma nova aliança com o povo? Mas como quem quebra o conserto acaba quebrando ele, porque ele cai pelo conserto. Jesus era a pedra de esquina que eles rejeitaram, e a própria pedra de esquina se torna tropeço para aqueles que rejeitam. Então a lei de Deus, o conserto de Deus é boa para quem obedece, mas para quem não obedece acaba se tornando um perigo. Então muitas vezes o povo quebrou o conserto, e Deus quebrou melhor o conserto, porque o povo não quis ser fiel, que tinha estabelecido com todos esses povos. Então Deus, Ele é um Deus que também quer que a gente aceite, amém? Então lembra que eu falei, tem coisa que é condicional. Então Deus quer que a gente aceite a vontade dele, o conserto dele. É igual Jesus morreu na cruz por todos, mas o sacrifício para a pessoa ser salva, ou para ter efeito na vida da pessoa, só se ela aceitar. Se ela não aceitar, ela fica condenada. Então tem que ter a parte do ser humano. Então tem a parte de Deus que Ele fez, que nós não poderemos pagar o preço, Ele pagou. Agora a nossa parte é aceitar e viver para Deus, amém? Olha o 11: e foi quebrado naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, que me aguardavam melhor, que isso era a palavra do Senhor. Então quando Deus trabalha, Deus entrega o povo, porque o povo quebrou o conserto, e Deus fala: você não tem aliança comigo, eu não tenho aliança com você. Muitas vezes Deus entrega certas situações, e o povo sabe que foi Deus que falou, sabe que foi Deus que fez. É o que está falando aqui. E os pobres, as ovelhas pobres que reconhecem, vai saber que foi o Senhor que falou. Lembra, voltando um pouquinho atrás, antes do povo ir para cativeiro, o povo não acreditava na profecia de Jeremias, mas Deus falou: eles não vão prevalecer contra você, Jeremias. Jeremias pregou 40 anos, irmãos, o povo não se converteu. Alguns sim, né, como Baruque, outros se converteram, mas a maioria não. Mas o povo entendeu que foi o Senhor que falou através da boca de Jeremias, porque o Senhor falou: eles vão lutar contra ti, mas não vão prevalecer. Porque Deus falou: ó, você está vendo aquela vara de amendoeira? É assim a minha palavra, porque a vara de amendoeira era a primeira árvore que crescia, ou a primeira árvore que dava fruto na primavera, era a primeira. Então está vendo, assim é a minha palavra, que ela cumpre, né? E Deus cumpriu a palavra dele. O que falou para Jeremias aconteceu, e o que falou para o povo aconteceu. Olha o versículo 12. Aqui vocês vão entender que já retrata lá o que Judas fez com Jesus. E eu disse, aqui é como se o profeta estivesse falando, mas apontando também para Cristo: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é me devido, se não, deixai-o. E pesar o meu salário 30 moedas de prata. É como se estivesse pagando, vamos dizer, o pastor. E o povo, o que fizeram? Pesaram 30 moedas de prata. E o que aconteceu com Cristo? Pesaram 30 moedas de prata. Sabe o que ele estava falando aqui para o profeta? Ou para o Messias? Você vale o valor de um escravo. O valor de um escravo era 30 moedas de prata. E foi isso que Judas vendeu Jesus, por 30 moedas de prata. Porque eles rejeitaram o Messias, não deram valor no Messias, não deram valor no Senhor Jesus. E eu e você, igreja, temos que dar valor no Senhor Jesus, porque Ele não comprou nós com ouro nem prata, mas pelo seu precioso sangue, amém? Olha o 13: o Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Lembra que quando Judas foi devolver as moedas, o sacerdote falou: não, nós não queremos essas moedas. Judas teve remorso, o sacerdote não quis receber a moeda, mas mesmo assim ele jogou a moeda. Eles falaram: isso aqui dá para dar como oferta, vamos comprar um campo, para um campo do oleiro. E esse campo foi chamado de campo de sangue, porque foi comprado com a moeda que foi derramado o sangue, que Jesus foi vendido. Então, ou seja, nem eles usou no templo, comprou um campo, e foi chamado campo de sangue.
Vamos lá, versículo 14. Então quebrei a minha segunda vara, laços ou atados, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Israel e Judá, antes ele era um povo só. Israel era Israel. Aí só virou Israel e Judá, porque depois separou depois do reinado de Salomão. Agora Deus está falando: eu quebrei a minha vara e dividi o povo, para eles não ser um só. O que aconteceu? Como eu disse, eles se espalharam. No ano 70, o general Tito invadiu e espalharam. Destruiu Jerusalém, foi tudo espalhado. Porque quebraram o concerto com Deus. Lembra que Israel, oliveira, eles eram os ramos verdadeiros, mas rejeitaram, e nós fomos enxertados na oliveira? Até chegar à plenitude dos gentios, depois já tem povo de Israel que já voltou para Jesus, já tem povo de Jerusalém que voltou para Jesus, e ainda vai ter nos últimos dias muitos povos de Jerusalém que vai voltar para Cristo, vai ter, mas por enquanto eles foram cortados, espalhados, porque Deus quebrou o concerto, porque eles quebraram o concerto com Deus, porque rejeitaram o Messias. Lembra os que era seu? Não receberam Jesus. E lembra que Jesus chorou por Jerusalém, irmão? Jesus chorou 2 vezes na Bíblia, se eu não me engano. Uma foi por Jerusalém e a outra foi por Lázaro, quando ele viu lá, e a outra foi por Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas. Jesus viu o que eles iam sofrer, e Jesus chorou, porque eles não quis receber Jesus. E a outra foi por Lázaro, porque Jesus amava Lázaro. E o povo falou: está vendo quanto ele viu Jesus chorando? Está vendo quanto ele amava? Então, irmãos, Jesus chora quando ele vê as coisas acontecendo na nossa vida. Ele não quer isso, ele não quer desobediência, porque ele sabe o sofrimento que vai causar. E a gente sabe o sofrimento que ele passou no Getsêmani, suou sangue. E pode ter certeza que ali também ele derramou lágrima, viu? Ali também, lembrando do Getsêmani também. Ali ele chorou também por nós. Além de suar sangue, ele chorou, porque ele ia até a morte. Já pensou? Morte de cruz, irmão. Ele sentiu toda a angústia da humanidade, sentiu tudo aquilo que a gente ia sentir ali na cruz, tudo aquilo, ele sentiu tudo aquilo, todo o pecado nosso, ele sentiu nele, todo o pecado da humanidade. Por isso está escrito que ele se fez pecado por nós. Não que ele pecou, ele se fez, porque o pecado foi julgado na carne de Jesus. A carne julgou o pecado na carne. Já pensou? A carne de Jesus foi o preço pelos nossos pecados. Continuando, versículo 15: e o Senhor me disse para quem? Para o profeta Zacarias: toma ainda para ti um instrumento de um pastor insensato. Meu Deus, irmão, a vara servia para consolar as ovelhas também. Agora imagine um instrumento de um pastor insensato. Sabe para que vai servir? Ferir as ovelhas, maltratar as ovelhas. É por isso que eu estou falando desde quando eu comecei. Se a gente não aceita a vara de Jesus, o jugo de Jesus, vai vir outro jugo sobre nós, vai vir outra vara sobre nós. E a vara desse mundo, a vara do diabo, o jugo do diabo é muito mais pesado, é muito mais condenável, é muito mais judiado, ou judia muito mais de nós, causa mais dor do que o jugo de Jesus. Então por isso que a gente tem que aceitar a vara do pastor verdadeiro, a vara do pastor fiel, porque senão vem um pastor infiel, ou pastor insensato, que age sem prudência, sem pensar, com sensatez. Olha o versículo 16. Olha o que está falando aqui, irmãos. Se é o contrário lá de Jeremias 3,15, que Deus levanta pastor segundo teu coração, que vai apacentar com conhecimento, ou ciência, inteligência. Olha aqui o que o Senhor está falando agora: porque eis que levantarei um pastor na terra. E esse aqui não está falando de Jesus, que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada,
e não sarará doente, nem apacentará sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Já que vocês não quis um pastor que apacenta com inteligência e com ciência, eu vou permitir que se levante um pastor que não vai estar nem aí com vocês, que não vai cuidar, que não vai alimentar, que não vai trazer vocês de volta, que não vai sarar vocês. Pelo contrário, eles vão matar vocês, eles vão comer a sua carne. Israel não aceitou o pastor Messias, e como eu disse, sofreu muito. E tem muita gente sofrendo hoje, porque não está aceitando o Messias, não está aceitando Jesus. Aí Deus permite, olha, nem ia fazer essa ligação, mas como que a gente é bom, como que Deus faz a ligação, né? Lembra lá que o apóstolo Paulo falou que nos últimos dias ia ter pessoa que ia levantar líderes conforme as suas concupiscências? É isso que Deus permite. Pastor que não cuida, mas é conforme as concupiscências daquela pessoa, e não vem dele estar levando a pessoa para a vida, está levando para a morte. Aí cumpre aquela frase que Jesus falou para os fariseus: vocês ganham um prosélito, um novo convertido, e faz deles 2 vezes filho do inferno. É os que aceitas faz, né? Elas ganham a pessoa, e depois para você ganhar essa pessoa é só o sangue de Jesus. Que elas faz a cabeça da pessoa que só aquela seita salva, que só aquela igreja salva, você tem que batizar ali, você tem que ficar ali, as outras é tudo Babilônia, as outras é tudo inferno. Se você sair daqui você está amaldiçoado, se você sair daqui você está condenado, é porque caiu na vara do pastor errado, porque não aceitou a vara do pastor certo, não acertou a correção do pastor certo. E para encerrar, último versículo: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, o seu braço completamente secará e seu olho direito completamente se escurecerá. Então, sabe esse pastor que judia da ovelha, esse pastor que mata a ovelha, depois Deus vai cobrar dele. Amém? Então, o pastor que maltrata, o pastor que judia, o pastor que faz isso, depois Deus vai cobrar dele, porque foi um pastor vão, inútil. E se a gente for analisar um pouquinho, alguns comentaristas dizem que isso aplica também ao anticristo. O que o anticristo vai fazer nos últimos dias, irmão? Ele vai querer reger o povo, e quem acertar a marca da besta vai ser regido por ele. E o que ele vai fazer no final? Com quem tentar se rebelar contra ele, vai matar. Não é matar. Então é melhor a gente aceitar Jesus, né, irmão? É melhor a gente aceitar a palavra de Deus, aceitar o que é correto. É melhor a gente andar no caminho de Deus, andar na presença do Senhor, porque aqui ainda em Zacarias, irmão, vocês lêem o 10 e o 12, ainda tem promessa que Deus vai destruir o inimigo do povo dele, ainda tem promessa de restauração, ainda tem promessa de livramento, mas é para quem aceita a vara do pastor correto. É para quem aceita a palavra de Deus. Então Deus, ele trata com o pastor e trata com a ovelha. Os pastores fiel, galardão do céu. Os pastores infiel, galardão do inferno. As ovelhas fiel, galardão do céu. As ovelhas infiéis, galardão do inferno. Ou recompensa ou morte eterna. Só tem 2 destinos, irmão. Um é de vida e o outro é de morte. Amém? Então que a gente venha escolher o certo, venha escolher a vida eterna, que a gente venha ser regido pela vara da suavidade. Meu jugo é suave e leve. Amém? Se você acha difícil estar na presença de Deus, preste muita atenção, irmão. Eu sei que às vezes nós começamos a ver a situação, dá desânimo, dá vontade até de ir embora.
Eu falo por mim, tem hora que dá vontade de ir embora. Porque quando nós começamos a olhar para as coisas, começamos a olhar para as situações, e não é fácil não, irmão. Mas é melhor a gente estar no jugo suave de Deus do que estar no jugo do pecado e do mundo. É melhor a gente estar sofrendo com Cristo, sofrendo as aflições de Cristo, do que estar sofrendo as aflições do mundo. Porque aflições de Cristo, aqui que nós passamos, porque é sofrer com Ele, é padecer aqui na terra como Ele padeceu, é momentânea e passageira. Mas aflições que as pessoas passam no mundo, vai continuar no inferno. Mas lá vai ser pior ainda, que vai pedir para morrer e não vai morrer. Vai pedir para molhar um pontinho do dedo, não vai molhar igual aquele homem rico. Então é melhor a gente aceitar o jugo de Cristo. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus levantou Zacarias para incentivar o povo ao arrependimento. Deus levantou Zacarias para incentivar eles a voltar a reconstruir o templo. Deus levantou Zacarias para eles terem esperança depois de reconstruir o templo, para eles esperar o Messias e aceitar o Messias. E Deus está falando com a gente também aqui. Ele nos exorta ao arrependimento, Ele nos exorta para que nós que já aceitamos a Cristo continuamos em Cristo e continuamos construindo a nossa vida na presença dEle, porque o jugo dEle é leve e é suave. E quem não aceitou o Messias está rejeitando a Cristo. É noite hoje de receber o Messias, porque é melhor estar na vara do bom pastor do que estar na vara do mau pastor e do lobo, que é mercenário. Ou melhor, o mercenário é diferente do lobo, mas o mercenário também é um lobo, porque ele também come as ovelhas, no sentido espiritual, que ele não está nem aí, só quer saber do que a ovelha dá. Então é melhor a gente estar na presença Deus e cumprindo a vontade de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor falou aqui, abrir a porta do Líbano para entrar fogo, Senhor. Meu Deus, se o fogo entrar aqui nessa igreja, Ele destrói, Senhor. Se a Tua ira entrar aqui, Senhor, destrói todos nós. Se nós não estivermos na Sua presença e Te buscando em espírito e em verdade. Mas tem misericórdia de nós, tem misericórdia dessa igreja, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de cada alma que entrou aqui, tem misericórdia da minha família, dos meus familiares, tem misericórdia dessa cidade, desse país, porque se as Suas mãos estender para a ira, Senhor, ninguém pode barrar ela, Senhor. Então tem misericórdia daqueles que clamam, que buscam ainda ao Senhor, e daqueles que vão se arrepender e se converter, Senhor. Estende as Suas mãos de misericórdia e não exerce a Sua ira, em nome do Senhor Jesus. E ajude cada um que entrou aqui a entender que é melhor estar na vara da suavidade, é melhor ser ovelha humilde e pobre de espírito, e não viver na soberba, viver na vontade do Senhor, do que viver no jugo do ímpio, no jugo do diabo, no jugo desse mundo. Então ajude cada um a entender, Senhor, e andar na presença do Senhor, que é melhor do que tudo o que a gente pode usufruir nessa terra, que é andar na presença do Senhor. Então ajude a sua igreja a ser cheia do Teu Espírito, ser cheia de obediência, de temor, em nome de Jesus, e andar na presença do Senhor com humildade, igualdade e bondade. Nós queremos louvar ao Senhor e queremos agradecer ao Senhor por essa palavra, que o Senhor nos coloque no Seu trilho para andar no caminho certo, na Sua vontade. Em nome de Jesus nós já agradecemos ao Senhor e Te louvamos. Amém e amém. Amém. Vamos orar.